Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Você sabe que eu estava orando a Deus hoje, e quando eu estava falando com Deus, a Bíblia diz que aquele que diz não ter pecado é mentiroso, engana a si mesmo. Aí eu estava falando com Deus. Você sabe qual é o problema? Você sabe qual que é o nosso problema? É que, às vezes, nós estamos tão distantes de Deus, tão distantes do entendimento, do conhecimento, que nós nem enxergamos que o nosso tipo de vida, muitas vezes, não está pautado na palavra de Deus como deveria estar. Então, aí surge aquela situação, que nós achamos que não há falhas, que não há pecado, nós não conseguimos enxergar. Por quê? Por causa da distância, e muitas vezes por causa da ignorância mesmo, por causa da falta de conhecimento, da falta de entendimento. Quantas coisas fizemos e vivemos e andamos acreditando que não era errado, que não estava contra a vontade de Deus, que não era contra a palavra de Deus, e de repente o nosso entendimento foi se abrindo e nós descobrimos, nossa, eu nem sabia que era pecado, eu nem sabia que era errado. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Tem muitas pessoas que, infelizmente, é dessa maneira que elas estão vivendo. Elas estão vivendo de uma maneira que elas acham, aos olhos dela, que está correto, mas, na verdade, não está. Isso está lá em 1ª carta de João 8. Vamos Almeida atualizada. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Agora, faz uma gentileza para mim, por favor, como o pastor te pede sempre, coloca para mim na linguagem de hoje. Se dizemos que não temos pecados, porque às vezes nós olhamos e falamos, mas eu não estou vendo pecado. Em outras palavras, eu não tenho pecado. Né? Não é assim? Se você parar para olhar agora, você que crê que está praticando a palavra, você vai encontrar algum pecado? Você olha e fala, peraí, eu não tenho adultério. Né? Não existe prostituição. Né? Eu não carrego mágoa no meu coração. Né? Não devo nada para ninguém. A Bíblia diz, não deveis nada para ninguém, não devo nada para ninguém. Sou fiel dizimista, sou fiel ofertante. A Bíblia diz que depender de mim eu tenho a paz com todos, eu tenho paz com todo mundo. A Bíblia diz que eu não posso fazer como é costume de alguns, deixar de congregar. Eu não deixo de congregar 2, 3, 4 vezes na semana, eu estou na igreja. Então eu olho, não tem nada. Mas quando você se aproxima um pouco mais da palavra, você percebe que, na verdade, existem coisas que você vive, que nós vivemos, que aos olhos de Deus é condenável. Mas nós estamos tão acostumados, você está compreendendo? Estamos tão acostumados que nós não encontramos falha, nós não encontramos, aos nossos olhos, não encontramos pecados. Só que Deus, Ele é perfeito. Quando Ele olha, Ele vê exatamente como eu deveria estar vivendo e como é que eu estou vivendo. Repito, muitas coisas por ignorância, por falta de conhecimento. E muitas coisas por hábito, por costume. Está entendendo o que eu estou falando? Se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Segue. Mas, se confessamos nossos pecados, Deus é fiel e justo, Ele é fiel para cumprir as suas promessas e fará com que o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Segue. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso. E a sua mensagem não está em nós. Por quê, pastor? Repito, muitas vezes por causa do hábito, da maneira de viver, que nós consideramos correta, mas é correta aos nossos olhos, não é aos olhos de Deus. E muitas vezes por ignorância mesmo.
por falta de entendimento, por falta de conhecimento. Você compreende o que eu estou falando? Irmãos, ontem eu estava indo fazer uma reunião aqui numa igreja da nossa região. Gastamos, eu acredito, mais ou menos 40 minutos ou mais para chegar até lá. O trânsito estava meio devagar e a distância também não era pequena. E eu estava, no carro, estava orando, né? E aí, de repente, eu olho e eu vejo 2 jovens em um ponto de ônibus. E me veio uma tristeza profunda no coração. Por que veio a tristeza, pastor? Por causa disso daqui, ó, presta atenção. 1 João 5,19. A tristeza veio. 1 João 5,19. A tristeza veio por essa palavra aqui, por causa desse versículo aqui. Mas depois a tristeza aumentou, e eu vou te explicar o porquê. Presta atenção. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Nós temos consciência que nós pertencemos a Deus. Por quê que nós temos essa consciência? Porque nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, não é? Então nós temos consciência que o Senhor Jesus nos comprou para Deus. Ele pagou um preço, o preço que ele pagou foi o sangue dele, que foi o preço que ele chegou lá e falou, quanto que é? Ó, está aqui, meu sangue paga, comprou. Está compreendendo? Então nós sabemos que somos de Deus. Mas o mundo, ele é do maligno. Está no maligno, é do maligno. Significa o quê? Quem tem o controle da vida das pessoas que vivem segundo o curso do mundo, a Bíblia diz que é Satanás, que é o maligno. Por quê? O mundo anda num curso oposto à palavra de Deus. No mundo é normal mentir. Todo mundo mente. No mundo é normal passar alguém para trás. A pessoa até se gaba. O mundo é dos espertos. Fazer o que? Ela bobeou. Você está compreendendo? O mundo, desde pequeno, o homem aprende que ser homem de uma só mulher é besteira. Não se deve fazer isso. Você tem que ser aquele que, implacável, ou seja, pegador, que sai pegando todas. Um garoto de 15, 16 anos chega para o colega e fala, e aí, quantas essa noite? Ah, fiquei com 4. Ah, você é meu herói, queria ser que nem você. Por quê? Porque desde pequeno ele já aprende isso com o pai. Eu não sei, nessa geração, e tomara que essa geração não tenha esse hábito, não tenha essa cultura satânica. Mas a minha geração, quando você fazia 12, 13 anos, o teu pai, o responsável masculino por você, a primeira coisa que fazia era te levar para um bordel. Tem que virar homem. Te levava para a prostituição. Te apresentava a prostituição. Você está compreendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque para o mundo isso é o comum. Para o mundo isso é o normal. Isso não tem nada demais no mundo. Não tem nada demais. Porque para o mundo é comum. Mas só que é completamente oposto à palavra de Deus. O Senhor Deus, ele abomina a prostituição. No mundo, é normal. Até, muitas vezes, se tornou, muitas vezes, cultural. Tem a minha mulher, mas importante é não largar minha mulher, não largar minha família, mas eu posso ter a minha amante fora de casa. No mundo, é assim. E quantas pessoas, por essa cultura mundana, vivem e praticam isso, e praticam até hoje. E praticam até hoje. E praticam até hoje. Eu lembro que uma vez eu chamei a atenção de um rapaz, um advogado que andava comigo, e eu estava fazendo um trabalho tal, ministerial, e meu carro estava no estacionamento da igreja. Não, minto. Eu estava com o meu carro, o carro dele estava no estacionamento da igreja. E eu cheguei mais ou menos 2 horas da manhã na igreja, que eu não vou falar onde, e eu deixei, para deixá-lo, para que ele pudesse pegar o carro dele. Os meus auxiliares já tinham conhecimento de mais ou menos o horário que eu ia chegar, estavam lá me esperando. E, de repente, tem um carro lá esperando ele. Né? Era uma senhora, mais ou menos da idade dele, né?
E aí ele entra no carro com ela 2 horas da manhã e sai com ela. Né? No outro dia, eu me reuni com ele e falei, os meus auxiliares ficaram escandalizados, a verdade foi essa. Eu chamei ele e falei, amigo, deixa eu explicar uma coisa para você. Por mais que não haja maldade, a Bíblia diz que eu tenho que fugir da aparência do mal. Você está compreendendo? Aí você pega e sai, ainda mais na frente dos meus auxiliares, 2 horas da manhã com uma mulher que não é a tua. Mas não, pastor, mas não houve maldade. Não tem nada demais. Eu falei, se fosse a tua mulher saindo com um cara 2 da manhã. Não, aí não. Eu falei, aí não, então houve maldade. Eu falei, então houve maldade. Por que aí não? Porque para você é normal, para ela não é. Mas é a cultura. Que o cara pode, mas a mulher não pode. O cara é aplaudido, a mulher não vale nada. Você está compreendendo o que eu estou te falando? Sim ou não? O mundo ele vai ao oposto do que a palavra de Deus declara. O mundo jaz do maligno. E por que ele vai ao oposto do que a palavra de Deus declara? Por que, pastor, jaz do maligno? Porque a intenção de Satanás é uma só. Conduzir as pessoas que vivem no mundo fora da luz da verdade, fora da luz da palavra, à perdição eterna, porque ele está condenado eternamente. Os seres que estão com eles, os demônios dele, estão condenados eternamente. Então ele quer levar junto com ele o máximo de pessoas possíveis, se possível até mesmo aqueles que pertencem a Deus, que já conheceram a luz do Evangelho. Olha a seriedade disso aqui. Você vai entender na onde Deus quer chegar aqui com você. Preste atenção. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, perdão. Preste atenção. Eles não podem crer. Quem? As pessoas que estão no mundo. Pois o Deus deste mundo, eles não conseguem crer. Porque é normal, a pessoa não consegue crer porque é normal para ela mentir, é normal para ela falar palavrão, é normal se deitar com um homem que não é dela, com uma mulher que não é a dele, é normal. Você está compreendendo? Para eles é normal dar calote nos outros. Tem gente que é o seguinte, irmãos, conheces a lei do país, 5 anos o nome sai do Serasa, SPC, nem sei como é que é hoje. Limpa o nome, ele vai lá, faz uma compra que ele não pode pagar, e deixa o nome para o Serasa, porque daqui 5 anos ele vai saber que o nome dele está limpo. Quer dizer, é desonesto, isso é roubar, é desonestidade. Mas para ele é esperteza. Só que a Bíblia diz que a esperteza é satânica, ela é mundana, ela vem do diabo. O que vem de Deus é sabedoria, a sabedoria que vem de Deus é santa. Você está compreendendo? Sim ou não? É coisa séria. Trabalha e está dando golpe no patrão, tirando vantagem do patrão, roubando o patrão. Rouba mercadoria, rouba na confusão de números, aí vai. É um contador muitas vezes, e quem contratou não tem aquela habilidade, ele esconde no meio dos números, tira vantagem. Às vezes vai lá prestar um serviço, lá é um profissional, e ele sabe que o que ele está pedindo não vale, ou o serviço que ele vai fazer é bem abaixo daquilo que ele combinou. É normal no mundo tirar vantagem das pessoas. Mas ela vai contra a palavra de Deus. Então, ela não consegue crer, porque para ela é normal. E eles não podem crer, pois o Deus deste mundo, quem é o Deus deste mundo? O mundo jaz no Satanás, é o Deus deste mundo. Porque o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Está até escrito de maneira errada lá, porque não pode ser em letra maiúscula, não. Tem que ser em letra minúscula. Eles não podem quê? Pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles. E está sobre o mundo, hein, essa luz, hein? Está brilhando. A luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, a qual nos mostra como Deus realmente é. Como Ele é, pastor? Amor. Amor ao ponto de falar com o verbo, o Senhor Jesus, fazer promessas a Ele, chamou Ele de filho, a ninguém tinha chamado de filho, chamou Ele de filho, fez promessas a Ele, para que Ele viesse e, por meio da obra que ia ser feita, resgatar a humanidade por amor. Por amor. Mas a pessoa não consegue acreditar, ela não consegue crer.
Por quê? Porque a mente dela está conservada, mantém-se conservada na escuridão. Agora, isso me entristeceu, porque eu estava olhando, foi disso aqui que eu lembrei. E me deu uma tristeza, duas jovens bonitas, ali conversando, alegres. Eu falei, meu Deus, o mundo está nas trevas. As pessoas estão vivendo de maneira enganada. Você está entendendo? Mas você sabe que me entristeceu um pouco mais depois? Sabe o quê? Que elas estão lá no mundo, mas só que o pior do que elas são pessoas que estão dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, mas não creem, de maneira que, apesar de estarem dentro da igreja, o comportamento delas lá fora é igual ao das pessoas do mundo, ou às vezes até pior. Você está compreendendo? É coisa séria que eu estou falando com você. Por quê, pastor? Porque as pessoas estão a caminho da condenação eterna. Porque só por meio de Cristo, a palavra de Deus não dorme não, isso é o diabo te roubando. Só por meio de Cristo, a palavra de Deus, que nós temos acesso ao Pai. Ninguém pode ir ao Pai se não for por mim, o Senhor Jesus falou. Só por meio de Cristo, só por meio dessa obra que foi feita, nós temos acesso a Deus. Nos tornamos amigos de Deus novamente. Só por meio dessa obra, só por meio da pessoa do Senhor Jesus, que eu vou ter salvação eterna. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas a pessoa, apesar de estar vindo à igreja, ouvindo, aprendendo, tendo entendimento, mas ela não crê de maneira tal que, apesar dela ter a informação, apesar dela ter o entendimento, apesar dela ter o conhecimento, ela não pratica. Ela despreza o Senhor Jesus, a palavra de Deus. Você está compreendendo? Olha lá, João Evangelho 14:6. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai, a não ser por mim. Não tem como. A única maneira de chegar ao Pai, a única maneira de passar a eternidade em luz, no mundo de Deus, no reino dos céus, é por meio da pessoa do Senhor Jesus. Esse reino é dele. Então você tem que despertar, porque é triste ver as pessoas do mundo indo, caminhando para a destruição. Mas mais triste ainda é ver a pessoa dentro da igreja, tendo a orientação, tendo o entendimento, a revelação da palavra, desprezar o entendimento, desprezar a revelação da palavra, e ela está caminhando para as trevas da mesma maneira. É coisa séria, irmãos. Preste atenção. Mateus 23:27. Olha o que o Senhor Jesus falou em Mateus 23:27. Ai de vocês, olha só, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Eu tenho explicado para você. Hipocrisia é a arte da interpretação. Na verdade, o que o Senhor Jesus estava falando com eles, que eles mostravam para as pessoas uma coisa que na verdade eles não eram. Era mentira, era engano, era uma encenação. Olha a seriedade da coisa. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de podridão. Irmão, olha a seriedade. Por quê, pastor? Porque Deus não vê o homem como o homem vê. O homem vê o exterior, vê o que está diante dos olhos. Quando Deus olha, Ele não olha para o exterior. Ele não olha para o que está diante dos olhos humanos. Ele olha o interior. Ele olha se o meu interior é transformado, irmão. Ele olha se eu nasci de novo. Ele olha se no meu coração há temor, respeito pela palavra. Você está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Deixa eu te mostrar mais, para você entender melhor. Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Qual é o verso, pastor? O verso é o 12. E está escrito assim, ó. Quando Cristo veio e entrou, uma vez por todas, no lugar santíssimo, Ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, Ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. Segue lá. O sangue de bodes e de touros e as cinzas da bezerra queimada são espalhados sobre as pessoas impuras e elas ficam purificadas por fora. Por fora. Por isso que a lei ela era imperfeita. Por quê, pastor? Porque era oferecido sangue de animal. Todo pecado, todo erro, toda falha cometida por uma pessoa custava o sangue inocente.
Era um sangue de um animal inocente. Ele pagava no lugar daquela pessoa. Ele era oferecido em sacrifício, você está entendendo? Até que se queimasse ao ponto de virar cinzas, catava-se o sangue, catava-se a cinza, espargia na pessoa. Mas por fora, era símbolo de purificação. Agora preste atenção, versículo 14. Se isso é assim, né, já purificava, já deixava a pessoa em condições, se isso é assim, imaginem então, quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo, por meio do Espírito eterno. Ele se ofereceu a si mesmo a Deus, como sacrifício sem defeito, e o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. Irmão, o sangue de Cristo é para purificar por dentro. Você tem que ser transformado por dentro. Não adianta ter pinta de crente, cara de crente, jeito de crente. Você tem que ser crente mesmo. Você tem que ser cristão mesmo. Não adianta vir com aleluia, paz do Senhor e tudo mais. Vocês têm que ter se transformado por dentro. Outro dia uma senhora chegou para mim e falou para mim, pastor, a paz do Senhor. Eu falei, não vem com esse papo de paz do Senhor. Eu falei, nem transformada a senhora é. Ô pastor, mas não é mesmo. Não tem temor pela palavra, não respeita a palavra. Basta uma dificuldade qualquer, um vento qualquer, a primeira coisa que faz é se voltar contra a palavra de Deus. Como se Deus tivesse culpa das dificuldades que se apresentam diante da pessoa. Irmãos, nós temos que abrir os nossos olhos. Presta atenção lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18. Preste atenção nisso daqui. Vocês, empregados, aqui esse empregado é sinônimo, símbolo de pessoa que está debaixo de uma autoridade. Você está compreendendo? Seja no local de trabalho, seja espiritual, ou seja, não importa. Está debaixo de uma autoridade. Debaixo da autoridade de Cristo, não importa. Está debaixo de uma autoridade, é só um símbolo. Vocês, empregados, sejam obedientes aos seus patrões e os respeitem, não somente os que são bons e compreensivos, mas também aqueles que os tratam, em outras palavras, independente do comportamento da pessoa, não é razão, não é motivo para que eu saia da orientação da palavra de Deus. Meu marido me traiu. Ele não deveria ter feito isso nunca, uma maldade. Vou pagar com a mesma moeda. Por quê? Não, para ele ver, para ele sofrer. Só que você não está traindo o seu marido apenas. Você está traindo Jesus, a palavra de Deus. O que Jesus tem a ver com isso? Ou seja, mas ele errou. O erro dele não dá direito de eu errar. A falha de alguém não dá direito de eu desprezar a palavra de Deus. É isso que ele está ensinando aqui. Ó. Preste atenção, você vai entender melhor. 19. Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Ô pastor, Deus ele quer que eu sofra? Essa é a vontade dele? Não, não é isso que está sendo escrito aqui. No versículo de baixo você vai entender o que está sendo escrito aqui. Uma coisa que você tem que aprender, que nós aprendemos na teologia, que a própria Bíblia se explica. Então, não tira nunca conclusões precipitadas. Leia texto, leia contexto, veja sobre o que está sendo dito. Veja sobre o que está sendo falado. Não, não é a vontade de Deus que você sofra. A vontade de Deus que, independente do tipo de sofrimento que você está passando, um sofrimento de injustiça, porque é uma maldade, é uma injustiça que estão fazendo com você. E isso está produzindo na sua vida um sofrimento. Mas, todavia, você se mantém na... Essa é a vontade de Deus. Que, independente da circunstância, você se mantenha na palavra. Quer ver? Olha o 20 para você entender melhor. Pois, se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Está entendendo o que eu estou falando? Então, na verdade, o Senhor Deus está falando o seguinte, ó, você está pagando um preço, está sofrendo dificuldade, mas você é inocente, é uma injustiça, mas mesmo assim, você se mantém na palavra, você suporta com paciência a maldade que está sendo feita com você. Aí ele vem e explica aqui agora, ó, pois, se vocês fazem o que é mal, fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento
de suportarem com paciência o castigo. Na verdade, você está colhendo o que você plantou. E tem muitas pessoas que desrespeitam e desprezam a palavra de Deus, fazem aquilo que é mal aos olhos de Deus, a dor e o sofrimento se abate sobre ela e ela se vitima. Se coloca como se fosse uma coitada, uma vítima. Eu não sei por que está acontecendo. Oh, Deus, não sabe. Você não sabe o que está acontecendo? Ele diz que você tem que ser homem de uma só mulher. Você vive se prostituindo. Ou fisicamente, ou mentalmente, ou no coração. Não pode ver uma mulher que está lá com um olho lascivo em cima. E você não sabe por quê? Rouba Deus no dízimo, na oferta. Não sabe por quê que o endividamento se apoderou de você? Não busca, não ora, não se entrega, não tem comunhão, não tem contato com Deus. Não sabe por quê? Da tristeza, da fraqueza espiritual, da perturbação, da insônia. Ou quando dorme, de pesadelos, de perturbação. Não sabe por quê? Você está pagando. Você está colhendo o que você plantou. Agora, há pessoas, ele está falando, que por muitas vezes passa por situações complicadas, injustas, mas elas se mantêm na palavra. E Deus diz que essas pessoas, Ele há de abençoar, Ele há de recompensar. Está compreendendo, sim ou não? Segue aqui. Mas, se vocês sofrem por terem feito bem e suportam esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa... Por quê? Porque você se manteve firme na palavra. Você suportou, você não traiu a verdade. Você está compreendendo? Nós falamos já há pouco tempo, agora, há poucos dias, do sofrimento de José. Os irmãos venderam ele como escravo. Ele foi parar na cadeia, irmão, 13 anos de escravidão. A hora que a situação dele parecia que não ia piorar, piorou, porque além de escravo agora era prisioneiro, mas ele se manteve Deus o recompensou. Colocou ele numa posição grandiosa e gloriosa. Usou ele para livrar o mundo inteiro de uma situação de fome, de destruição. Olha que coisa bonita. Deus o abençoou, Deus o honrou. Está compreendendo? Houve uma outra situação de um homem chamado Nabote. Irmão, olha que coisa séria. Vou mostrar para você. Esses dias eu comentei, mas eu não mostrei para você. Deixa eu mostrar para você. Está lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículo 2. Certo dia Acabe disse a Nabote: dê-me a sua plantação de uvas, ela fica perto do meu palácio, e eu quero aproveitar o terreno para fazer uma horta. Em troca, eu lhe darei uma plantação de uvas melhor do que a sua, ou, se você preferir, eu pagarei um preço justo por ela. Segue. Então, esta plantação de uvas é uma herança dos meus antepassados, respondeu Nabote. Que o Senhor Deus me livre de entregá-la ao Senhor. Olha a situação que Nabote estava se colocando. O rei, que tinha poder de vida e de morte, vem e faz uma proposta para ele. Falou: me dá a tua vinha, que eu te dou uma vinha melhor do que essa. Né? Porque está em frente ao meu palácio, eu quero aproveitar para fazer uma horta também. Dá o preço. Eu pago o preço justo. Mas aí ele vem e fala, presta atenção, esta plantação de uva é uma herança dos meus antepassados. Exclamação, presta atenção. Por que ele deu essa resposta ao rei? Porque quando as terras foram divididas com o povo de Deus, por meio de Josué, você está entendendo? Qual era a ordem de Deus? Qual era o mandamento de Deus? Que aquelas terras elas não poderiam ser vendidas e aquelas terras não poderiam ser doadas. Aquelas terras, elas deveriam passar de geração para geração. Então, por isso que ele vem e fala, esta plantação de uva é uma herança dos meus. Eu herdei segundo a lei de Deus. Eu não posso desrespeitar a lei de Deus. Foi isso que ele quis dizer. E respondeu Nabote, que o Senhor Deus me livre de entregá-la ao Senhor, ou seja, que Deus me livre de desrespeitar a palavra dele. Em outras palavras, eu pago o preço que for necessário que eu pague, mas eu não vou desobedecer a orientação que vem de Deus. Segue. Acabe foi para casa aborrecido, com raiva por causa do que Nabote tinha dito.
Ele se deitou na cama, virado para a parede, e não quis comer nada. Segue. Então a sua esposa Jezabel foi falar com ele e perguntou: por que você está assim aborrecido? Por que não quer comer? Segue. E ele respondeu: é por causa do que Nabote me falou. Eu lhe disse que queria comprar a sua plantação de uvas. Ou então, se ele preferisse, eu lhe daria uma outra em troca. Mas Nabote me disse que não me daria a sua plantação. Segue. Então Jezabel disse a Acabe, o seu marido: afinal de contas, você é ou não é o rei? Levante-se, anime-se e coma. Eu darei a você a plantação de uva de Nabote, o homem de Jezreel. Segue. Então ela escreveu algumas cartas em nome de Acabe e carimbou com o anel sinete dele e mandou para as autoridades e para os líderes de Jezreel. Segue. A carta dizia o seguinte: mandem avisar que vai haver um dia de jejum, reúnam todo o povo e ponham Nabote no lugar de honra. Segue. Ponham sentado na frente dele 2 homens mau caráter, para acusar Nabote de ter amaldiçoado a Deus e ao rei. Depois levem Nabote para fora da cidade e o matem a pedradas. Irmão, que coisa séria. Ela arrumou um plano diabólico, maligno, satânico. Irmão, por quê? Porque ele não quis desrespeitar a palavra de Deus. Por você ser fiel, muitas vezes pode aparecer alguém que tente te prejudicar. Isso que Deus está falando. Mas Deus está falando que você deve se manter firme na verdade, firme na palavra, e sofrer a injustiça, confiando nele, mantendo-se na verdade. Olha só, segue. Os líderes e as autoridades de Israel fizeram o que Jezabel havia ordenado. Eles mandaram avisar que ia haver um dia de jejum e reuniram o povo, puseram Nabote no lugar de honra. Segue. Então, diante do povo, os 2 homens mau caráter acusaram Nabote de haver amaldiçoado a Deus e ao rei. E assim ele foi levado para fora da cidade e morto a pedradas. Irmão, ele foi empurrado. Ele foi empurrado, precipício abaixo e coberto de pedras até matar. Por quê? Ele sofreu tal injustiça por ser fiel, por se submeter à verdade. Ô, irmão, por que eu mostrei para você isso e falei sobre o José? Porque tem coisas que é aqui que Deus vai te recompensar. E tem coisas que vai acontecer de Deus não te recompensar aqui, mas te recompensar no mundo vindouro. Por quê? Porque você, independente da circunstância, da situação, da ofensa, do opróbrio, você se manteve na verdade. Você não deixou a verdade. Você fez como Cristo ensinou que deveria fazer. Cristo ensinou, pastor? Ensinou. Volta lá. 1 Pedro 2:20. Pois se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportar com paciência o castigo? Mas se vocês sofrerem por terem feito o bem e suportarem esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso. 21. Pois foi para isso que ele os chamou. Me chamou para sofrer, pastor? Não. Te chamou para viver a verdade. Te chamou para se manter nela, independente da circunstância. Você está compreendendo? Não importa se a tua carne está gritando, não importa se a tua carne está brigando. Você foi chamado para viver a verdade, para fazer segundo a orientação da palavra de Deus. É isso que ele está dizendo, pois foi para isso que ele os chamou. Aí ele vem, ponto final. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam seus passos. Cristo cometeu algum erro, algum pecado, fez alguma coisa? Mas sofreu. A Bíblia mostra isso, olha 22. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Segue. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Se manteve na vontade do Pai. Por quê, pastor? Porque é a lei que dizia, presta atenção, a lei de Moisés. Olho por olho, dente por dente. A lei do Evangelho de Cristo Jesus diz diferente. Diz diferente. Se alguém te bater na face, ofereça-lhe a outra.
Então ele se manteve na palavra. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo, manteve na palavra. Se manteve na palavra. Não saiu da palavra. Repito, o comportamento de alguém não justifica. Um comportamento errado de alguém não justifica eu desprezar, desrespeitar a palavra. E tem muita gente, como eu falei, apesar de estar dentro da igreja, ela despreza a orientação de Deus. Ela vive conforme o mundo vive. Ela vive conforme o mundo vive. Você me prejudicou, né? Em outras palavras, o mundo dá volta. Quando eu tiver minha chance, vou dar o troco. Mas não é isso que Deus está ensinando. Se o mundo der volta e a pessoa for entregue na tua mão, você tem que fazer o que o Senhor Jesus fez. O que, pastor? Demonstrou a misericórdia. A mulher foi pega em pleno ato de adultério. Falaram para ele, a lei de Moisés reza que uma mulher nessa situação tem que ser apedrejada. Ele olhou e falou, tá bom. Vocês querem cumprir a lei de Moisés? Fica à vontade. Aquele que não tiver nenhum pecado, começa a apedrejar. A Bíblia diz que saiu do mais velho até o mais jovem. Agora ele tinha algum pecado? Sim ou não? Entre aqueles que estavam ali, quem é que tinha direito de apedrejar? Ele apedrejou, ele ofereceu misericórdia. Aquela mulher estava na mão dele. Se ele catasse pedras e resolvesse apedrejá-la, ele não estaria errado. Fora da palavra. Fora da lei de Moisés. Mas só que ele não veio a não ser para dar sentido à lei de Moisés. Ele diz que ele veio para dar sentido. Ele não veio para remover a lei, mas ele veio para dar sentido. E toda a lei de Moisés aponta para ele, o Deus de misericórdia, o Messias, o Redentor, aquele que veio para salvar e não para condenar. Você compreende o que eu estou falando? Se nós pertencemos a Deus, nós não podemos ser cristãos de aparência. Nós temos que ser cristãos, sim, mas por dentro e automaticamente refletido por fora. Se você continuar lendo esse capítulo aqui comigo, você vai encontrar um conselho às mulheres. Mas, na verdade, esse conselho não é só para as mulheres. Esse conselho cabe para cada um de nós que declaramos que pertencemos a Cristo. Preste atenção. Assim também vocês, esposas, devem obedecer o seu marido, a fim de que, se eles não creem na mensagem de Deus, sejam levados a crer pelo modo de vocês agir. Pelo modo de você agir. Não será preciso dizer, as pessoas têm que vir a Cristo. Não é porque você fica buzinando na cabeça dela. É porque, pelo teu comportamento, pelo teu modo de viver, pelo teu compromisso com a verdade, elas veem Cristo em você. E sem palavras, elas se entregam a Cristo. É assim que tem que ser. Mas é assim que tem sido com o teu filho, com a tua filha, com o teu marido, com o teu pai, com a tua mãe. Tem pessoas que não querem saber de Jesus por causa dos pais. Por quê? Vem à igreja, mas só que a igreja é cara de santo. Lá fora, coração de demônio. O comportamento dele faz com que a esposa não queira e não consiga se firmar em Cristo. O comportamento dela faz com que a filha, o filho, não queira e não se firme em Cristo. Por quê? Porque, na verdade, é um hipócrita. Aparência de crente, mas quem está perto sabe que não é. Não é. É mentiroso, é desonesto, é caloteiro, é fofoqueira, é fofoqueiro, é irresponsável, não cumpre a palavra, não respeita os pais, e aí vai. E aí vai. Rouba a Deus. A tua mulher que faz a tua contabilidade, ela sabe que você é ladrão de Deus, que você não entrega o dízimo como tem que entregar, como você tem aprendido na igreja. Aí você quer ganhar sua mulher para Jesus como? Você quer ganhar o teu marido para Jesus como? Você quer ganhar o teu filho para Jesus como? Você está andando na contramão da verdade, você vai se perder eternamente, como a pessoa lá do mundo vai se perder. Você está entendendo a seriedade do que eu estou te falando? E isso foi que me entristeceu. Tudo isso que eu acabei de te explicar aqui, eu enxerguei naquele ponto ali,
de 50, 40 minutos andando naquele carro, orando a Deus, observando. Fiz o culto triste e voltei para casa triste. Irmão, quantas pessoas você está falando com elas sobre a responsabilidade, sobre o compromisso, mas elas mentem a si mesmas. Compromisso de orar, de buscar Deus, mas não ora. Compromisso de responsabilidade com Deus, mas não está nem aí. Desprezam o que Deus fala, não se importam. E você está clamando, você está pedindo, você está falando, você está ensinando, mas ela despreza Cristo. Não se importa com Cristo. Ela arrumou uma maneira de viver, e a maneira que ela arrumou de viver é o que ela quer viver, e acabou, e pronto, acabou. Sabe que tem que perdoar, mas vive amargo, vive amarga, mas não perdoa. Não, mas ele fez, o que ela fez, o que ele fez, o que ela fez, você tem que deixar para lá. Porque a Bíblia diz que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados, mas você não acredita nisso. Não acredito, pastor. Se acreditasse, estava no mínimo lutando, brigando, não aceitando esse sentimento dentro de você. Não aceitando. Não aceito, Deus. Não aceito. A tua palavra diz que dos meus pecados o Senhor não se lembraria mais. Eu não aceito me lembrar dos pecados da minha mulher. Eu não aceito me lembrar dos pecados do meu marido. Eu não aceito me lembrar dos pecados do meu colega de trabalho, do meu vizinho, sei lá, do meu sócio. Eu não aceito. Ele me deu um golpe grande, tirou tudo de mim, mas eu não aceito ter mágoa contra ele. Eu quero que o Senhor o abençoe. Não. Cultiva a autopiedade. Está andando na contramão da palavra e vai passar a eternidade nas trevas. Por quê? Porque está desprezando Jesus. Você entende a seriedade disso? Em outras palavras, a pessoa que vem à igreja e despreza a orientação, despreza Jesus, não se importa com Jesus, está numa situação pior do que aquela que está lá fora. Por quê? Porque aos olhos de Jesus ela é hipócrita. Tem a aparência de crente, mas o interior não está transformado. Não está limpo. Continua ainda cheio de sujeira. Desejos de prostituição. Aí cultiva aqueles desejos. Você está compreendendo? Pornografia. Mágoas. E aí vai tantas coisas que para o mundo é mais que normal. É mais que comum. Tem mãe que não fala com filho. Tem filho que não fala com mãe no mundo. Está com raiva do irmão, da irmã, tem ódio. Dentro da igreja também. É para ser assim? A pessoa não aprendeu, mas ela não se importa. Não se importa. O mundo é avarento. O mundo é cobiçoso. O mundo é idólatra. Dentro da igreja também. Não era para ser. Mas é. Irmão, nós temos que mudar. E às vezes o nosso comportamento, nossos olhos é normal. Não tem nada demais. Chega perto. Chega perto. Chega próximo de Deus. Você vai ver se você pode declarar, ou pensar, ou observar e acreditar que não há pecado algum em você. Que Deus fale mais no seu coração. Deus está chamando você para um conserto, para uma mudança. Deus está chamando você para a salvação. Não é para dar um dinheiro a mais na tua conta. É para a salvação. É para uma vida eterna. E Ele sabe que se você continuar caminhando dessa maneira, você está caminhando no engano e vai ter uma surpresa desagradável. Que Deus fale mais a você. Você que está em casa, forte abraço. Senhor, nós rogamos isto, em nome de Cristo, para sempre, amém.